Paciente, 43 anos, tentando engravidar já há algum tempo, possui um filho de 8 anos e agora quer tentar engravidar novamente. Já teve 3 perdas gestacionais com malformações e já fez FIV, já procurou diversos médicos sem ter resultado e hoje nós fizemos a análise da sua metabolômica, o que pôde nos dar informações sobre o que está acontecendo com a sua saúde metabólica, que muitas vezes não é vista aos exames convencionais. E o que nós podemos ver na metabolômica que poderia estar contribuindo para o quadro dela, para a parte metabólica dela, poderia estar influenciando nessas tentativas de gestação? Essa paciente possui um provável quadro de disautonomia, que é uma desregulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, hoje nós estamos tentando entender o que pode estar por trás dessa desautonomia, se há um desbalanço a nível de neurotransmissores, de microbiota intestinal e de marcadores que talvez possam interferir na saúde dela como um todo. Então, pessoal, vou tentar mostrar para vocês os principais marcadores alterados aqui do exame dela. No metabolismo aqui voltado para a parte da glicose, a gente vê principalmente o ácido lático, a alanina, e o ácido lático querendo aumentar, né? A gente vê assim, glicose e os outros dentro dos parâmetros, né? Uma paciente que não tem perda de glicose na urina, mas quando a gente vê um ácido lático ali no meio da faixa, né? Ele tá querendo subir, querendo aumentar. Esse ácido lático é responsável pelo metabolismo anaeróbio e equilíbrio entre oxigenação e produção de energia. Então, na teoria, a gente ainda consegue considerar dentro dos parâmetros. Agora, o ácido lático dela, ele está aumentado, né, que a gente vê com a alanina. O ácido lático, ele é um subproduto da fermentação bacteriana intestinal. Então, essa é uma paciente que deve ter algum grau de desbiose ou de fermentação bacteriana. E isso, muitas vezes, pessoal, não é apenas por excesso de bactérias, mas talvez uma dificuldade de mastigação, de digestão. Como eu sempre falo, nem toda desbiose é igual. A alanina, ela é um aminoácido do ciclo da alanina e ela pode estar relacionada também à produção de energia. Por ele estar aumentado, isso pode estar relacionado a um estresse metabólico, né? Uma paciente que está tentando economizar energia por algum estresse oxidativo que está em excesso. A alanina, ela é um dos marcadores que está aumentada e ela está relacionada a provavelmente o corpo está desviando energia para lidar com um estresse metabólico maior, uma inflamação ou uma sobrecarga hepática que existe. É como se a célula do corpo dela estivesse dizendo: olha, eu produzo energia, mas eu estou precisando me defender. Então a gente tem que realmente ver o que pode estar causando esse processo inflamatório, que a princípio parece ser a nível intestinal. Então, resumindo esse bloco, tem uma glicólise que está funcionando bem, ela existe uma tendência a desviar essa parte da adaptação da energia e uma interferência intestinal leve, né, por causa do aumento desse D-lactato. Em relação, pessoal, ao ciclo de Krebs dela, voltado para a parte mitocondrial, está até um pouco equilibrado, né? O ácido cítrico um pouquinho mais aumentado, o ácido málico aqui querendo dar uma reduzida, mas a gente vê que o ciclo envolvendo a parte das mitocôndrias está íntegro, não tem muitos bloqueios. E a maioria dos marcadores, eles estão dentro da parte que a gente chama centrofaixa, né? Dentro do esperado. Então, existe uma tendência ao uso de usar o ciclo de Krebs, né, a parte anaeróbia, para suprir demandas de outros sistemas. Ou seja, a gente vai fazer um suporte mitocondrial, mas também nada tão gritante, o que haja uma disfunção mitocondrial tão significativa. E aí vocês podem perguntar: Lorena, então não vamos fazer nada? Não, pessoal, a gente sempre usa ativos para fazer manutenção das nossas mitocôndrias e melhorar também a biogênese mitocondrial, mas não é para nós intervirmos de formas tão significativas como a disfunção mitocondrial evidente. Na parte da oxidação da gordura, a gente tem um pouco aumento aqui do ácido pimélico, da hexanoglicina, também do 3-fenilpropioneglicina. E assim, quando a gente tem alterações nesses marcadores, nós vemos o quê? Principalmente esse marcador que está mais alterado, da 3-fenilpropioneglicina. Isso pode estar havendo uma influência da microbiota na oxidação das gorduras, pessoal. Então, sim, o intestino funciona assim na parte de oxidação, influencia na parte de como estamos oxidando a parte das gorduras. Então, ela provavelmente deve ter alguma desbiose, que pode estar atrapalhando essa oxidação de forma talvez mais adequada. Mas o que nós podemos entender? A maioria dos marcadores equilibrados, nós vemos apenas um aumento significativo desse marcador e tendência do aumento da hexanoglicina e do ácido pimélico, né? Fazer a questão do uso também, talvez um pouco de glicina, de vitaminas do complexo B, envolvendo a B2. E também nós temos a questão que a oxidação de gorduras dela globalmente está preservada, né? Ou seja, o problema maior aqui dessa paciente não é tanto a nível mitocondrial, mas é microbiano e intestino dependente, que é o que a gente tem que tentar equilibrar melhor agora. O ácido hidroxibutírico, ele está aqui a níveis indetectáveis. Essa é uma paciente que não está fazendo dieta cetogênica, não está em nenhum processo de cetose. Então, na teoria, a gente realmente não esperava que ele estivesse alto. Então, está dentro dos parâmetros para o quadro dietético dessa paciente.
E aí a gente pode, né, entender que essa paciente ela consegue queimar a gordura, né, oxidar a gordura, e a nossa principal alteração realmente aqui é a nível intestinal, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E aqui também tem o ácido beta-hidróxido butírico, ele não está aumentado, está em níveis detectáveis, porque essa é uma paciente que não faz uma dieta voltada para essa parte de cetogênica nem nada, então a gente realmente não espera que haja uma produção de corpos cetônicos. E aqui, pessoal, no metabolismo da fenilalanina, a gente vê uma fenilalanina ok, mas querendo já subir, um ácido fenilacético indetectável, que também é voltado, um marcador voltado para a parte de desbiose ali bacteriana, uma tirosina aumentada, um ácido homovanílico indetectável e um ácido vanilmandélico também indetectável. Então, o que isso pode estar representando, né? Uma tirosina mais aumentada, ela pode representar que existe muito substrato, mas ele não está sendo convertido de forma adequada, por isso que ele está acumulando. Será que então a gente vê a questão do BH4, pode ser importante o substrato para que haja essa conversão. Então, o que acontece? Como não há essa conversão, acaba tendo uma dificuldade da conversão da tirosina para as catecolaminas, tanto dopamina quanto noradrenalina. Então, o que acontece? Tanto o ácido homovanílico quanto o vanilmandélico, eles vão estar em níveis baixos. Então, a gente vê que o homovanílico, né, o ácido, ele é o marcador da dopamina e o ácido vanilmandélico é o marcador da noradrenalina. Então, a gente tem que tentar fazer essa correção e dar os cofatores, pessoal, que não é dar tirosina, é ver o porquê que está bloqueada essa via. E uma das medidas é dar também o BH4, para poder estar facilitando isso. E o ácido homovanílico, ele, como eu falei, ele é responsável pelo é o metabólito ali final da parte da dopamina. E quando ele está assim baixo, significa que há ou uma baixa produção ou um baixo turnover dopaminérgico, ou seja, ou a dopamina ela não está sendo sintetizada de forma adequada ou não está sendo metabolizada de forma adequada. O paciente então vai ter fadiga mental, baixa motivação, anedonia. E quando a gente fala no vanil mandélico, também aqui mais baixo, já é do metabolismo final da noradrenalina e da adrenalina, ou seja, existe uma baixa ativação do eixo catecolaminérgico periférico, né, da parte adrenérgica. Ou seja, uma paciente que vai afastar a atividade simpática. Então, realmente, os sintomas de desautonomia podem estar relacionados também a isso. Então, é um paciente que vai ter uma tendência a uma hipotensão postural, a um cansaço fácil. E aí, pessoal, o que a gente faz nesses casos? Temos que dar, a gente tem um substrato alto, né, ali tirosina alta, então nós temos metabólitos sinais baixos, que é o ácido homovanílico e o ácido vanilmandélico. Então, a tirosina, ela entra, mas ela não consegue fluir. Então, a dopamina, ela não é produzida ou reciclada de forma adequada. Então, na verdade, não é um excesso de estresse, né? Não é uma hiperatividade aqui da adrenal, mas é uma via bioquímica que está bloqueada, que a gente tem que desbloquear. E aqui, pessoal, suplementos que não podem faltar: vitamina B6, B2, B3, magnésio, ferro, ou seja, uma paciente que a gente tem que controlar o estresse oxidativo, porque isso vai inibir as enzimas catecolaminérgicas, vai fazer com que haja, provavelmente essa paciente tem uma alta demanda de glutationa. E aí vocês podem falar, então vamos dar tirosina? Ela não precisa, pessoal, de mais tirosina ela já tem. A gente tem que facilitar a conversão da tirosina em ácido homovanílico e ácido vanilmandélico. E aqui, pessoal, corrigir muitas vezes também o básico, tá, pessoal? Sono, ritmo circadiano. Essa era uma paciente que dormia muito tarde, que não tem um ritmo de sono regular, e isso tudo vai estar influenciando na produção dos neurotransmissores dela. Na parte dos aminoácidos de cadeia ramificada, nós não vemos tantas alterações para a gente intervir, apenas pequenos ajustes, trazendo mais alguns marcadores bem significativos aqui para a gente ver no caso dela, um triptofano bem aumentado, que é o aminoácido precursor, né, que a gente sabe da serotonina e da quinurenina. Então, provavelmente ele está aumentado assim porque a gente tem uma oferta elevada, mas existe uma baixa conversão, né? Então, a gente tem que fazer algumas avaliações aqui dela, no caso, principalmente se está vendo algum bloqueio aqui de via, né, nessa parte. O ácido 5-hidroxindolacético também está querendo aumentar, né? Ele é um metabólito final ali da serotonina, do turnover. E nesse caso daqui, ele está querendo aumentar, pode ser que esteja querendo estar relacionado ao aumento de produção a nível da serotonina. Na via das quinurininas está aumentada, então, provavelmente a gente tem o que aqui? Tem um triptofano que está sendo desviado para a via das quinurininas, né? Ou seja, ao invés desse triptofano ser utilizado como substrato para a produção da serotonina, ele vai para a via inflamatória, para a via imune. Com essa quinurenina aumentada, ela é um marcador de ativação inflamatória de baixo grau ou de ativação do eixo imune. Então, geralmente, ela acaba sendo estimulada por processos de inflamação crônica, de estresse, infecção, desbiose, ativação do eixo HPA. Então, isso muitas vezes vai repercutir no quê? Num paciente que vai ter um risco funcional de menor disponibilidade de serotonina, ou seja, mesmo que o substrato da serotonina, do ácido ciclohidroxidolacético, ele esteja ali normal, né, para aumentado, esse substrato ele fica sendo desviado. Então, o paciente às vezes pode cursar com ansiedade, um humor mais deprimido, uma fadiga mental e uma piora do sono.
E aí um ponto, pessoal, bem importante é que a gente precisa muito de vitamina B6, né, para poder com que essa via da quinurenina ela siga caminhos seguros, ou seja, sem B6 eu acumulo metabólitos neurotóxicos como o ácido quinolínico. Então a gente tem que ter um equilíbrio nesse eixo. E desbiose, fermentação bacteriana, elas podem ativar ainda mais essa via, esse desvio, né, para a via das quinureninas. Então, mais uma vez, o intestino provavelmente sendo o gatilho dessa paciente. Então, aqui, pessoal, no metabolismo da metionina, nós vemos alguns desequilíbrios, né? Principalmente aqui a homocistina, no caso, indetectável. A gente sabe que a metionina, ela é convertida em homocisteína, tá? Então, quem vai ser o meu marcador para ver se está havendo essa boa conversão é a homocistina. Então, está havendo essa conversão de forma adequada. Nós temos aqui uma cistina em níveis bem aumentados, que pode representar o quê? Ela é a forma oxidada da cisteína. Ela representa que está havendo um estresse oxidativo aumentado. Então, a gente tem que tentar reduzir o estresse oxidativo dessa paciente, dando mais antioxidantes, né? No caso, para ela se beneficiar. Nós temos também um ácido piroglutâmico baixo, né? E um ácido alfa-cetobutírico também baixo, indetectável. Então, provavelmente aqui a gente já está vendo uma alta demanda de glutationa, tá? E esse aqui principalmente é um do marcador do turnover da glutationa, né? Então, a gente tem que estar otimizando essa capacidade de oxidação dela. Quanto maior, pessoal, a nossa necessidade, maior estresse oxidativo que nós estamos submetidos, mais antioxidantes nós precisamos para que o nosso corpo consiga lidar com essa alta sobrecarga. E aqui, pessoal, esse metabolismo da histidina, ele é muito interessante, a gente sempre está avaliando ele, o dela deu muito aumentado. Por quê, pessoal? Porque vocês se lembram aqui, a histidina é um aminoácido precursor de quem? Da histamina. Então, pode haver, essa paciente provavelmente deve ter uma ativação do eixo histamina-inflamação. Então, vamos fazer a avaliação se há ou não uma intolerância à histamina associada, e a metabolômica consegue já nos dar indícios disso, né? Então, avaliar a alimentação, avaliar a carga inflamatória, porque possa estar aumentando os níveis desses marcadores. A beta-alanina baixa, né, o indetectável, ele é o precursor da carnosina, então existe uma baixa síntese de carnosina, então a paciente ela fica com uma menor proteção contra o estresse oxidativo. E aqui, antioxidantes também para essa paciente. Aqui também nós temos, pessoal, alguns marcadores bem alterados da treonina, né, da parte da serina também. Eles são aminoácidos que estão relacionados à parte da, principalmente no caso aqui a serina, na parte da metilação e a treonina na conversão da glicina em serina. Então, muitas vezes aqui nós temos que avaliar cofatores, tá, pessoal? Principalmente quem? B6. B6 e ferro são algo que tem que estar andando lado a lado para que a gente consiga equilibrar aqui a saúde dessa paciente de uma forma bem mais adequada. E aqui também, pessoal, mais uma vez, lisina também bem aumentada, avaliar B6, tá? B6 é extremamente importante para que a gente consiga, porque esses aminoácidos, eles precisam entrar, mas eles precisam ser degradados. E às vezes, para ter uma degradação mais completa, a gente precisa de cofatores, como a vitamina B6. Alguns marcadores relacionados ao glutamato, a glutamina dela, né, em níveis aqui bem elevados, que é um aminoácido chave, né, para o intestino, o cérebro, o nosso sistema imune. Então, a glutamina ela tem uma excelente aplicação para a gente fazer uso quando bem indicada, né? E muitas vezes, quando ela está em excesso, isso pode estar relacionado a um estado catabólico ou de estresse ou de inflamação, que está levando a uma alta demanda. Então, a gente tem que modular a inflamação e o estresse dessa paciente. Além disso, nós temos também uma glutamina, relação da glutamina com glutamato aumentada, a asparagina também aumentada. Aqui, na verdade, existe uma tendência a um estado excitatório, né, e de estresse metabólico. Será que isso não pode estar influenciando essa falta de antioxidantes com a questão gestacional das perdas? Então, isso é algo que a gente tem que estar suplementando ela de forma adequada. A asparagina, ela também estava aumentada, o que normalmente ela fica aumentada quando a gente tem uma ativação adaptativa também ao estresse metabólico. Aqui o ácido piridóxico, que está baixo detectável, está relacionado ao catabolismo da vitamina B6. Não é que esteja em excesso, mas a gente tem que, provavelmente essa paciente tem uma maior demanda, né? Então, por isso que a gente fala tanto da importância da suplementação das vitaminas do complexo B. E o ácido xanturênico, né, que é o marcador funcional aqui da vitamina B6, ele geralmente nos mostra, quando ele está querendo aumentar, que existe uma demanda funcional da vitamina B6 para o corpo. Aqui, pessoal, com relação ao estresse, né, e o humor, o GABA, né, o ácido alfa-aminobutírico, está indetectável. Então, a gente vê que é um paciente que ele é o principal neurotransmissor relacionado inibitório, né, que depende de quem, gente? De B6. Então, para vocês verem a importância de uma vitamina B6 no nosso organismo. E quando ele está, assim, muito baixo, a gente tem um baixo tônus inibitório e somos mais suscetíveis ao estresse. Então, situações de estresse diminuem a nossa resiliência quando nós praticamente não temos GABA.
O marcador da serotonina, o ácido 5-hidroxindolacético, ele está querendo ficar aqui a níveis superiores, então a gente tem que ter cuidado porque é um paciente que vai estar começando a ter uma maior degradação de serotonina e se a gente não corrigir essas alterações agora, principalmente voltadas para o intestino, desse desvio que está tendo, né, do triptofano, que era para estar produzindo a serotonina, está indo para a via das quinurininas, essa é uma paciente que no futuro talvez tenha que usar medicação. Então a gente tem que equilibrar agora para prevenir piora do quadro dela. E aqui, pessoal, é muito legal também porque nós temos a parte dos hormônios esteroidais, né, do cortisol, cortisona e da aldosterona. Então, o cortisol é a nossa resposta ao estresse, então o dela ali é um pouco mais elevado, né, por esse período maior de demanda metabólica também do corpo. A cortisona, ela mostra, ela faz o quê? Ela faz a inativação do cortisol. Então, a gente vê também que está aumentado, ou seja, existe uma boa conversão quando é necessário, né, do cortisol para a cortisona. E agora, pessoal, em relação ao cortisol, cortisona e aldosterona, o cortisol dela está aumentado, a cortisona também é aumentada e a aldosterona aqui em níveis indetectáveis. O cortisol alto, ele indica uma ativação sustentada ali do eixo HPA, ou seja, o organismo ele está no modo de estresse crônico, adaptação prolongada. Uma cortisona alta também mostra que o corpo ele está respondendo, ele está tentando inativar esse excesso do cortisol, né? Ou seja, existe uma tentativa de controle. E a aldosterona, nós falamos, né? Ela baixa, sugere uma priorização na via glicocorticoide em detrimento da via mineralocorticoide, né? Ou seja, é uma paciente que pode apresentar fadiga, tontura ao levantar, uma pressão baixa, dificuldade de reter água, sódio. E isso, pessoal, são sintomas de quê? Desautonomia. Então, a gente tem que intervir agora, porque o corpo dela, na verdade, o que está acontecendo? Não é falha de adrenal. A adrenal dela não está insuficiente. Então, quando eu tenho cortisol alto e cortisona alta, eu tenho uma hiperprodução de cortisol e tenho uma hiperconversão, porque isso é típico em quem? Em quem está submetido a estresse contínuo. Então, não é falha, mas é um corpo que está tentando lidar com esse estresse. Então, nesse caso, a gente acaba priorizando essa via glicocorticoide, como eu falei para vocês, e a via mineralocorticoide fica prejudicada. Muitas vezes, pessoal, quando a gente não regula isso e o paciente persiste com esse sintoma de desautonomia, a gente tem que entrar com a fludrocortisona para tentar dar uma regulada nesse eixo. Resumindo, pessoal, o que nós podemos concluir? Que o eixo HPA ele está muito hiperativado, produzindo muito cortisol. Ao mesmo tempo, o corpo dela está tentando proteger ela, produzindo esse cortisol em cortisona, mas alguém acaba sofrendo as consequências, que quem é? A aldosterona. Então, pessoal, em relação aos marcadores dos metabólitos microbianos, a gente tem aumento de alguns marcadores aqui, como o ácido 4-hidroxifenilacético e indolacético, são marcadores da microbiota intestinal. Nesse primeiro, nós temos, ele é um metabólito bacteriano de aminoácidos aromáticos, ele indica uma hiperatividade fermentativa bacteriana proteolítica, então uma microbiota que está usando aminoácidos como combustível. Isso é muito comum em quadros de disbiose. O ácido indolacético também aumentado, ele está relacionado à fermentação bacteriana do triptofano, então, na verdade, é um triptofano que está sendo desviado para as vias microbianas e acaba competindo com as vias neurológicas. Então, eu tenho pouca serotonina e pouca dopamina, principalmente porque o substrato está sendo utilizado para as bactérias. Esse ácido hidroxibenzoico também, ele pode estar relacionado a uma diversidade bacteriana e metabólica um pouco menor. Então, a gente tem que ver realmente como é que está essa parte da alimentação. A gente vê que existe uma provável intolerância à histamina associada e muitas coisas que a gente ainda pode estar fazendo para otimizar essa microbiota intestinal. Ou seja, uma microbiota que está metabolicamente ativa, mas ela está desorganizada. Está fermentando mais que o normal, principalmente os aminoácidos, e existe uma baixa diversidade funcional também. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês nesse caso, existem muitas alterações, muitas coisas para a gente intervir. Então, para uma paciente que quer engravidar, não é apenas usar a suplementação que vai ficar tudo bem. Existem muitas alterações metabólicas que não são visíveis nos exames convencionais. E a metabolômica, ela consegue nos mostrar o que está acontecendo, principalmente nesses quadros hoje que nós vemos de desautonomia, que muitas vezes são tidos como ataques de ansiedade, como coisa da cabeça do paciente, e na verdade eles são reais, eles são bioquímicos. Ele é uma resposta a um quadro de estresse crônico que o paciente já está sofrendo. E aí o corpo começa a sentir, começa a refletir com esses sinais e sintomas. Através da metabolômica, a gente consegue fornecer dados e entender o que está acontecendo ali por dentro. Um quadro intestinal que pode estar interferindo, gerando uma sobrecarga metabólica, inflamatória, gerando ainda uma demanda de glutationa, além disso, com o estresse oxidativo associado. Hoje, falar para um paciente que é coisa da sua cabeça, que é um quadro que não tem jeito,
Eu sempre costumo falar para o paciente, sempre existe uma nova oportunidade de tratamento. A questão é que às vezes a gente ainda não sabe ou a gente não está investigando pelo método correto. E hoje a metabolômica ela nos traz essa possibilidade e nos ajuda a entender realmente o que está acontecendo por dentro.